dia, pessoal do primeiro ano. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a AV2 de História deste finalzinho de ano. A última AV2 do ano! Muito bem. Voltando ao silêncio. Estou aqui para falar, vou até tirar minha cabeça daqui, para falar sobre a mineração. Todo mundo lembra os ciclos econômicos que o Brasil teve no período colonial? O primeiro ciclo a gente diz até que é do período pré-colonial, que era o ciclo do pau-brasil, quando os portugueses iam aqui e ofereciam espelhinhos e bugigangas em troca do pau-brasil. A gente diz que é o ciclo do pau-brasil. Só que isso não dava proteção para o país ficar contra as invasões estrangeiras. Precisava morar gente aqui. E para morar gente aqui começou o ciclo da cana. Lembram disso? O segundo ciclo econômico, o ciclo da cana. Só que o Brasil acabou expulsando os holandeses quando houve a união da coroa espanhola com a união portuguesa. Não sei quem vai se lembrar, o rei Dom Sebastião sumiu na luta contra os árabes. E o parente mais próximo dele era o rei da Espanha. Só que Espanha e Holanda não se davam muito bem. Os espanhóis expulsaram os holandeses do Brasil. E talvez você pergunte, e os brasileiros não defenderam os holandeses? Não. Eles tinham dívidas contra os holandeses. E acharam uma boa os holandeses serem expulsos do Brasil. Os holandeses foram para Cuba, Haiti, Jamaica e produziram um açúcar melhor e mais barato que o brasileiro. O açúcar das Antilhas. Isso faliu a empresa açucareira brasileira. O Brasil precisou arrumar uma terceira fonte de renda. O terceiro ciclo econômico, então, teve pau-brasil, cana, e aí vai começar o ciclo do ouro. O ciclo do ouro ajudou muito a ver um rio, que era apelidado de o Rio Teimoso. Todo mundo lembra qual é o Rio Teimoso? Em voz alta? Tietê. E aí tivemos os ciclos das bandeiras e das entradas. Todo mundo acha que bandeira e entrada são sinônimos. São expedições de exploração do ouro. Toma cuidado. Bandeira é particular. Quando você tem um grupo de empresários da época que com dinheiro próprio, barco próprio, ferramentas próprias vão explorar ouro, isso é chamado de bandeira. Bandeira. Se o governo que está financiando, se a coroa portuguesa que faz o investimento, isso é chamada de entrada. Como você vai fazer para lembrar? Entrada começa com E, Estado começa com E. Bandeira normalmente é para um motivo particular. Professor, tem bandeira nacional. Tudo bem. Entrada é com E de empreendimento estatal. Bandeira é particular. Professor, e o que são esses santinhos aí com fundo falso? São os famosos santinhos do pau oco. Gente, haverá uma questão na prova sobre santinho do pau oco, não é à toa que está logo aqui. Você lembra que o governo português, nas saídas das minerações, nos rios, nas minas, nas lavras e nas faiscações, colocavam soldados para fiscalizar se você tinha encontrado ouro. O ouro que você encontrasse, você tinha que dar 20% para o governo. Simplifica 20%. 1 sobre 5, que é 1/5. O imposto principal chamava quinto. Sabia que é daí que vem a expressão quinto dos infernos? Ninguém gostava de pagar esse imposto. Falou assim, que quinto dos infernos, né? Muito bem. E a expressão santinho do pau oco, que é quando alguém está todo bem por fora, mas por dentro está com contrabando, com coisas que não pagaram impostos. Por exemplo, os alunos que ficam todos bonzinhos quando a mãe está por perto, mas quando a mãe não está por perto aprontam horrores, poderiam ser chamados de santinhos do pau oco. Por quê? Por fora parece que é um santinho, que a pessoa levou para fazer uma oração, mas no interior dele está cheio de ouro que não pagou o imposto. Professor, mas com esse buraco aí o policial vai perceber. Não.
Colocavam uma madeira e uma cera em volta, e às vezes até um manto, um véu. O problema é quando o santinho caía e espalhava o ouro pelo chão. Existe uma expressão que hoje em dia seria o equivalente, a casa caiu. A casa caiu, antigamente falava assim, caiu o santo do pau oco. Caiu o santo do pau oco, tá? Muito bem. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que eu quero que você saiba para a sua avaliação: os bandeirantes são heróis ou são vilões? A gente já viu cenas, como por exemplo lá em Santo Amaro, a estátua de um bandeirante chamado Borba Gato foi incendiada por um grupo de black blocs, de pessoas que falam assim, a gente não tem que tratar como herói quem escravizou indígenas, quem escravizou povos originários. Por outro lado, a gente sabe que boa parte das rodovias de São Paulo, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, você tem nomes, Fernão Dias, tá? Regis Bittencourt não tenho certeza. Fernão Dias, Borba Gato, Raposo Tavares com certeza. Foram grandes bandeirantes que, se por um lado escravizaram indígenas, roubaram riquezas, tinham conceitos éticos questionáveis para hoje em dia, para a cultura da época eles eram grandes aventureiros, grandes exploradores. E os caminhos que eles desbravaram, até hoje em dia, são caminhos que formam as estradas de São Paulo. Eu não costumo, como historiador, falar, eles são do lado do bem ou do lado do mal. Eles têm aspectos positivos, como ter ajudado São Paulo a enriquecer, a desbravar o restante do país, e eles têm um lado condenável sobre a escravização de povos originários. Muito bem. Professor, mas a Igreja Católica não proibia escravizar indígenas? Proibia. Só havia um caso aqui na América Portuguesa em que era permitido. Se os indígenas atacassem primeiro. Só que os bandeirantes sempre alegavam, mesmo que a aldeia fosse pacífica, que eles tinham sido atacados primeiro. E como os indígenas não falavam a língua portuguesa, falavam tupi-guarani ou outros ramos linguísticos, não conseguiam explicar que eles não tinham atacado primeiro. Muito bem. Na América Espanhola, só para nível de comparação, a exploração era muito mais fiscalizável. Porque você lembra que na América Espanhola o ouro era explorado em minas que pareciam vulcõezinhos, com uma única saída? E aí é só você colocar o militar na saída do vulcão que ele fiscaliza. No Brasil, como era na margem de rios, a fiscalização era muito mais difícil. Como que você vai fiscalizar as margens de todos os rios do Brasil? Tá? Muito bem. Professor, mas me responde aí, os bandeirantes são heróis ou vilões? Eu acho que eles são seres humanos, com aspectos condenáveis e com aspectos louváveis. Condenáveis no quê? Na escravização de indígenas, de povos originários. Louváveis no quê? Na coragem, no desbravamento para o crescimento do país. Gente, olha esta tabelinha, eu vou colocar de um jeito que caiba aqui. Sempre que tem tabela, eu recomendo que você preste muita atenção. Na região norte, o Brasil cresceu porque foram buscar drogas do sertão na floresta. Professor, me dá algum exemplo de droga do sertão? Com certeza. Guaraná, açaí, urucum, cupuaçu, baunilha. Mas acho que colocando 3 está de bom tamanho. No Nordeste, todo mundo sabe que o Nordeste era a região para plantar cana, principalmente no litoral. Por que no litoral? Primeiro porque o solo, quando tem sais minerais vindos da água do mar, não é que pode ser regado com água do mar, não é isso. O contato com os sais minerais ajuda a cana a ficar mais produtiva e mais adocicada. Mas por outro lado, se você tem um engenho perto de Portugal, é mais fácil de você exportar o açúcar. O gado não podia ficar junto com a cana por 2 motivos.
Primeiro, porque ele mascava a cana. Ó. E o segundo, porque ele pisoteava a cana. O gado foi levado para o interior. Gado no interior. E os portugueses davam um nome para o interior do Nordeste. Um grande deserto. Só que o grande deserto, com o sotaque português, ficava desertão, 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 sertão. O sertão acabou virando a região para o gado, para não mascar a cana e não pisotear a cana do litoral. No Sudeste, ficamos falando bastante no outro item, então foi a interiorização pelo Tietê, o chamado Rio Teimoso, porque ele tem um fluxo contrário da maior parte dos rios. A maior parte dos rios nasce no interior e vai para o litoral. O rio Tietê, ele nasce em Salesópolis, perto da Mata Atlântica, vai para o interior, deságua no Rio Paraná e o Rio Paraná que vai para o litoral. Esse fluxo ajudou as bandeiras e entradas a buscarem o ouro no interior. No sul, foi talvez onde o Brasil menos cresceu. Gente, eu não vou ter que falar o nome de ninguém no vídeo, não, né? Muito bem. Então, no sul, onde o Brasil menos cresceu, porque os espanhóis ocupavam bem. Professor, porque geograficamente é mais estreito também. Também. Mas no sul, os espanhóis já estavam, e o pouco que cresceu foram por missões, aldeias, que tentavam catequizar os indígenas. Missões jesuíticas, tá? Inclusive o Uruguai chegou momentaneamente a ser do Brasil no segundo reinado, até o segundo reinado, né? Chamava Província Cisplatina, e aí depois virou um país independente. Muito bem. Essas regiões, essa tabelinha você precisa saber preencher. Já falamos sobre a diferença de bandeiras e entradas. Ambas são expedições para buscar ouro e prata e aprisionar indígenas. As bandeiras organizadas por particulares, as entradas organizadas pelo governo. Gente, vocês conseguem imaginar que esses três seriam assuntos de testes? E aí eu acho que vale a pena você prestar muita atenção, porque os testes confundem. Cabe então lembrar apenas a grande bandeira de Fernão Dias Paz. A comitiva partiu de São... Estou esperando. A comitiva partiu de São Paulo em 1674 e permaneceu nos sertões de Minas até depois da morte do célebre comandante. Vocês sabiam que teve uma guerra entre São Paulo e Minas Gerais, em que o pessoal de Minas Gerais, em língua indígena, em língua guarani, chamavam os paulistas de caipiras, emboabas. E aí foi chamada Guerra dos Emboabas. Muito bem. Dentre os vários núcleos de povoamento fundados por membros desta bandeira, alguns se situavam no Vale do Rio das Velhas, ao pé de serras e montanhas que mais tarde se revelariam auríferas. Gente, o que você tem que saber desse texto todo? O governo português estava precisando de dinheiro. Por que o governo português estava precisando de dinheiro? Porque depois da união das coroas com a expulsão dos holandeses, os holandeses foram para onde? Para as Antilhas. E faliram com a empresa açucareira brasileira. A Europa comprava açúcar holandês das Antilhas e não comprava açúcar português do Brasil. Então, precisamos de uma outra fonte de renda. O objetivo era encontrar fontes de metais preciosos em um contexto de crise do Império Português. Por que o ouro foi buscado? Porque o Império Português estava em crise. E da onde que vinha essa crise? Da crise do açúcar. E da onde que veio a crise do açúcar? Dos holandeses estarem nas Antilhas. E por que os holandeses estavam nas Antilhas? Porque tinham sido expulsos do Nordeste brasileiro. E por que tinham sido expulsos do Nordeste brasileiro? Porque o rei da Espanha estava governando
Portugal e Espanha juntos. E por que o rei da Espanha estava governando Portugal e Espanha juntos? Porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, sumiu lutando contra os árabes. Olha, agora tudo faz sentido. Muito bem. Vamos para o Tratado de Madrid? Todo mundo lembra, inclusive o Gustavo e o Kaique, que o Tratado de Madrid, ele tem a ver, deixa eu só ver se eu coloco para cima aqui, ele é o tratado que deixa o Brasil praticamente do tamanho que é hoje. Só não tinha o Acre praticamente. Vocês já viram aqueles mapas antigos em que no Acre está retinho? Muito bem. Ele substituiu o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é aquele em que o Brasil é só metade de um coração e as terras da América, que são reis da Espanha, são a outra metade do coração. Tipo a pizza que você falou. Isso, tipo o S2. O S era da Espanha, o 2 era de Portugal. Chegou uma hora que Portugal e Espanha sentaram juntos e falaram assim, vamos fazer algo que é do direito romano? Existe algo do direito romano que se chama uso capião. Se alguém ocupa uma terra por mais de 10 anos, a pessoa é a proprietária daquela terra. Vocês já moram aí. E aí, o grande ponto do Tratado de Madrid, de 1750, Gustavo, realmente você está atrapalhando, foi a posse do território deve ser efetivada àquele que de fato a ocupa. Se ocupa a terra é sua. Os espanhóis e os portugueses concordaram com isso. Os espanhóis e os portugueses falaram assim, se ocupa a terra é de quem ocupa. Fechado? O último item. Tem um mapa aqui que fala sobre a expansão da pecuária. Professor, o que é pecuária? Criação de gado. Muito bem. Criar gado não é algo barato. Até hoje em dia, uma das commodities... Professor, eu sempre ouço falar commodities, eu não sei o que são commodities. Commodities são riquezas agrícolas. Por exemplo, soja é uma commodity. Cana é uma commodity. Professor, gado não é de plantar, tudo bem, mas é agropecuária. Criação de gado é uma commodity. É a matéria-prima que vai dar base para outras indústrias. Então a soja, ela vai dar a base para o óleo de soja. A cana, ela vai dar a base para o açúcar e para o etanol. O gado vai dar base para toda a indústria de carne. Salsichas, embutidos, linguiças. Muito bem, fora o couro. Então, era muito caro você criar gado, só se você fosse um grande fazendeiro. Então, tinha custos elevados para ser iniciada, o que afastou pequenos produtores e promoveu a concentração de terras. Pode. O que acontece, se no ouro o Brasil tinha ficado mais democrático quanto a você poder mudar de classe, por que no ouro surgiu uma classe média? Porque para explorar o ouro você precisa de uma peneira e sorte. Então, ter uma peneira não é algo muito caro. Se você é um cara que conseguiu ter uma peneira e deu muita sorte, você pode de classe pobre ter virado classe média. Classe alta acho difícil, porque aí você precisava ter gente trabalhando para você. Mas ter virado de classe média... Dá até para fazer uma peneira. Pois é. Você ter virado de classe média era algo que era... Não estou falando que foi comum pra caramba, mas o ciclo do ouro permitiu uma classe média no Brasil. Talvez foi a primeira vez na história do Brasil que teve uma classe média. Você não era grande proprietário de terra, mas você também não era da família dos escravizados. Você era um cara ali que conseguiu ser um autônomo. Com o ciclo do gado, isso começa de novo a se concentrar, porque você fala assim, ou você tem terra para criar gado, ou você tem muitos funcionários para criar gado, para ração, para ter pasto para o gado, ou você não vai conseguir ser um grande proprietário. O mapa é esse daqui, tá? Mostrando que boa parte dos deslocamentos foram para a região do sertão nordestino e não ficaram mais no litoral. As cidades de Natal, Paraíba, Olinda, Recife, Fortaleza, que são perto do litoral, ficaram com a cana. E para os interiores,
Pro desertão foi o gado. Gente, eu acredito, se você ver o livro, alguma anotação que você tenha feito, mas principalmente assistir a este vídeo algumas vezes, você estará preparadíssimo para a prova de quarta. Até a próxima, pessoal. Pode dar um tchau aí. Valeu.